Bom, está de volta. Exercício 33 do nosso capítulo 4 diz o seguinte: VUNESP São Paulo. O gráfico representa uma função f que descreve aproximadamente o movimento em função do tempo t em segundos. Então, já disse que o nosso tempo está em segundos, isso aqui é um dado bem importante. E eu sempre aconselho, né, você quando vai fazer algum tipo de questão, procurar sublinhar os dados mais importantes da questão, tá bom? Por um certo período, de um golfinho que salta e retorna à água, tendo o eixo das abscissas coincidente com a superfície da água. Então, o que quer dizer? O eixo da nossa abscissa é o eixo do nosso x. Ou seja, esse aqui, ó, é o nosso eixo das abscissas. Esse eixo aqui é o nosso eixo das ordenadas. E esse ponto aqui ele é uma coordenada. Então, ordenada, ordenada e abscissa. Tudo bem? Então, podemos prosseguir. Aqui pra... Então, letra A. Sabendo que a parte negativa do gráfico de f, ou seja, esta parte aqui, tudo bem? É constituída por segmentos de reta, então ele afirma que, ou seja, esta parte aqui, que ela é negativa, ela é um segmento de reta. Tá bom? Se eu consigo deixar aqui, ó. Isso, perfeito. É um segmento de reta. Determine a expressão matemática f nos instantes anteriores à saída do golfinho da água. Em que instante o golfinho saiu da água? Então, está querendo dizer o seguinte: que essa reta aqui, ela define os instantes antes do golfinho sair da água. Então, ou seja, nesse instante aqui, o nosso golfinho ele sai da água. E aí ele pergunta que instante é esse, quanto que vale o t neste ponto. E se isso aqui é um segmento de reta, lembra lá do nosso capítulo anterior? Se é um segmento de reta, é uma função afim. Se é uma função afim, ela é do tipo ax mais b. E se ela é do tipo ax mais b, basta apenas eu extrair os dados do gráfico para que eu possa descobrir que tipo de função é essa. Então, ou seja, vamos embora. Se eu pegar a minha f de 1, tá vendo? Minha f de 1, ela é igual a menos 2. Ou seja, se eu substituir o meu x aqui por 1, eu vou ficar com a mais b. Então, seja, a mais b é igual a menos 2. E a minha f de 0, por que minha f de 0 aqui? Ó, até o zero marcado, ou seja, porque meu ponto está na minha origem, tá bom? Ou seja, a minha f de 0 ela é igual a menos 4. Ou seja, significa o quê? E a vezes 0, porque lembra? Onde eu substituí aqui, ó, substituí meu x por 0, então também vou substituir aqui por 0. Então, ou seja, eu vou ficar com a vezes 0, não importa o valor de a, vai dar 0. Então, vai ficar igual a b. Então, eu concluo que o meu b vale menos 4. Se o meu b vale menos 4, significa que o meu a ele é igual ao quê? A menos 2 mais 4. O que quer dizer que o meu a ele vale 2. Vou apagar aqui esse comentário. Então, ou seja, a minha função ela é do tipo 2x menos 4. E ele quer saber o instante em que o golfinho saiu da água, ou seja, ele quer saber o zero da função. Então, se ele quer saber o zero da função é o momento do x em que faz o y ser igual a zero. Então, ou seja, o meu y, ou seja, o meu eixo das ordenadas, está vendo aqui, ó, é que vai ser zero. Se é o meu eixo das ordenadas que vai ser zero, então eu só tenho que fazer o quê? 2x menos 4 igual a zero. Então, ou seja, vou até marcar aqui, ó, é esse ponto aqui, ó. Ou seja, eu estou trabalhando bem na origem. Então, ou seja, o meu x é igual a menos 4 dividido, perdão, né? Me perdoe, o 4 passa para o outro lado como mais 4. Então, é igual a 4 dividido por 2
Então, meu x é igual a 2. Eu coloquei x aqui, mas eu acabei de perceber, né? Ele está trabalhando com o tempo como se fosse t, mas não tem problema, né? É a mesma coisa, então x igual a 2, t igual a 2. Então, ou seja, o instante que o golfinho saiu da água é o meu t igual a 2 segundos. Não importa muito a letra que nós adotamos. Então, está aqui a nossa letra A. Vamos então para a nossa letra B. Aqui os comentários. Ele diz o seguinte: a parte positiva do gráfico, ou seja, esta parte aqui, agora de cima, é formada por uma parte de uma parábola dada por f de t menos 3 quartos de t ao quadrado mais 6t menos 9. E ele pergunta: determine quantos segundos o golfinho ficou fora da água e a altura máxima em metros atingida pelo golfinho. Então, ou seja, o tempo em que meu golfinho ficou fora d'água é este intervalo aqui de tempo. Confere aqui, né? Ou seja, é este intervalo de tempo. O que eu tenho que descobrir, então, ou seja, é as raízes da minha parábola. Então, eu vou escrever aqui, só para não confundir. Ou seja, aqui são as raízes da minha parábola. Então, eu tenho que igualar isso tudo a zero. Ou seja, eu vou pegar menos 3 quartos de t ao quadrado mais 6t menos 9. E vou fazer isso aqui igual a zero. E aquilo que eu sempre chamo a atenção para você. Tente fazer, antes de usar a fórmula de Bhaskara, vamos tentar fazer, né? x1 mais x2, né? Ou t1 mais t2, né? Aqui nós estamos trabalhando com t. Ou seja, t1 mais t2 é igual a menos b sobre a. Você confere comigo? E o meu menos b é o 6, então vai ficar menos 6. Vezes, já que a é uma fração, então a propriedade de fração diz o seguinte: eu repito a primeira, repeti já o menos 6, e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, multiplico por 4 dividido por menos 3. E olha só que coisa interessante, isso daqui vai dar 2, né? Não é nem menos 2, vai dar 2 mesmo. Por quê? Porque menos com menos, né? Menos 6 dividido por menos 3 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, ou seja, T1 mais T2 é igual a 8. E T1 vezes T2 é igual a menos 9 dividido por C, ou seja, perdão, C dividido por A, né? Então, menos 9 dividido por menos 3 quartos, a mesma coisa, eu repito a primeira fração, menos 9, multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, 4 vezes menos 3, isso daqui eu também posso cortar, então vai ficar o quê? 3 vezes 4, 12. Ou seja, T1 vezes T2 dá 12. Vou apagar aqui os comentários. Só que olha que coisa interessante. A gente já sabe que raiz é essa. Aqui, ó, a gente acabou de calcular ela. Então, ou seja, esse instante aqui vale 2. Então, ou seja, se o meu já sei quanto que vale uma das minhas raízes, ou seja, vou pegar aqui hipoteticamente que o T1 seja o 2, né? Já que ele é o menor número aqui, né? Apenas para poder ficar padronizado. Se o meu T1 ele é igual a 2, qual o número que somado a 2 dá 8 e que multiplicado dá 12? 6. Você confere comigo? Então, ou seja, 2 vezes 6, 6 vezes 2, 12, 2 mais 6, 8. Então, ou seja, as minhas raízes são 2 e 6. Se esse é o intervalo de tempo em que ele ficou fora d'água, ou seja, do instante 2 segundos até o instante 6 segundos, já até antecipei aqui a resposta, então, ou seja, o intervalo de tempo aqui é 6 menos 2. Você confere esse intervalo de tempo? Então, esse intervalo de tempo aqui vale 4 segundos. Então, ou seja, o tempo em que o golfinho ficou fora d'água foi de 4 segundos. E ele pergunta a altura máxima também. Ou seja, ele também pergunta, ele também quer saber quanto que vale este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, eu sei qual que é o meu y vértice. E o meu y vértice vale menos delta sobre 4a. Então, vou colocar aqui, ó, ou, né, se eu preferir, né, o meu altura m, né, minha altura vértice, mas eu vou continuar com o meu y vértice mesmo. Então, ou seja, o meu y vértice, ele vai ser igual ao quê? A menos
b ao quadrado, ou seja, 36, menos 4 vezes a, ou seja, vezes menos 3/4, vezes b, perdão, vezes c, que é menos 9, perdoe, ou seja, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4 vezes a, que é menos 3/4. Ou seja, aqui eu já posso calcular algumas coisas. Ou seja, esse 4 eu posso cortar com esse 4 e esse 4 com esse 4 aqui. Chego à seguinte conclusão. Fico com menos 36, ou seja, menos 4, aqui vale menos 1 agora, né? Menos 1 vezes menos 3, 3. 3 vezes menos 9, menos 27. Dividido por menos 3. 36 menos 27 dá 9, mas eu tenho um sinal negativo aqui, né? Já que era menos delta, ou seja, eu vou ficar com menos 9 dividido por menos 3. Eu vou desligar aqui a câmera só para poder continuar aqui a conta, tá bom? Então, ou seja, menos 9 dividido por menos 3, ou seja, 3 vezes 3, 9, ou seja, o meu resultado continua sendo 3, né? Menos 3, 9. Então, ou seja, a altura em metros atingida no salto, tudo bem, é de 3 metros. Como que não precisou desligar a câmera, né? Então, a altura máxima foi de 3 metros. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.